Olá, alunos do CPMG Nível das Neves. Aqui é o professor Alisson Matutino de Souza, professor de filosofia dessa instituição. No eixo político, como a gente vem acompanhando, nós estamos vendo os filósofos do contrato social, que é aquela base da teoria democrática moderna, da teoria política. Lembrando que eu vou fazer um link entre a filosofia e a sociologia, uma vez que o currículo de Goiás traz como o conteúdo norteador a mesma teoria, que é a teoria da democracia e bem como a teoria do contrato. Aí lembro que em sociologia a última aula foi Montesquieu e nós trabalhamos a tese de Montesquieu, a questão dos três poderes. E aqui, agora fazendo um percurso desses filósofos que estão anteriores a ele, até contemporâneo, mas em termos teóricos, nós estamos vendo aí basicamente toda a, a base da teoria democrática moderna, que a gente vai usar essa base em sociologia, justamente para a gente pensar toda a construção da democracia moderna, e toda a questão da cidadania, as formas de governo, como que elas se desenharam na modernidade e chegaram até nós aí com a questão da democracia representativa, a questão da separação entre três poderes, para nós entendermos historicamente a base teórica e também entender por que a nossa democracia, a nossa forma de governo, o nosso regime está ancorado nessas teses desses autores aí que são clássicos, né? São autores que chegam até nós e por isso nós os estudamos. Nós os estudamos, né? Então, vamos dar ensejo então à teoria de Rousseau a partir da sua vida e obra, que também vai casar com toda a sua vida que é emblemática e todo o seu rol de obras, para a gente entender melhor aí o percurso do pensamento dele, sobretudo o percurso do pensamento político, a partir da obra Contrato Social. O Rousseau, o nome dele é Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu em 1712 e morreu em 1788, então ele quase chegou na Revolução Francesa, né? É, ele está no período aí que a gente conhece como período das ideias iluministas. Ele é suíço de, de nascimento, filho de um relojoeiro, então não tem tantas posses assim, o pai dele, tanto é que ele viveu grande parte na França, mas ele vai para a França mais ou menos uns 30 anos. Inicialmente ele vai ali tentar viver da música como professor de música, mas não dá muito certo. Depois disso ele larga a música e vai viver mesmo da filosofia. Aí que nisso ele vai conhecer sobretudo Diderot e Voltaire, e nessas amizades que ele vai fazer, o Denis Diderot junto com o D'Alembert vai convidá-lo depois para escrever é, para as enciclopédias que D'Alembert e Diderot estão criando, que só para a gente lembrar um pouco o que é digamos, esses enciclopedistas. A enciclopédia tinha ali, eram vários volumes de pensamentos e ideias que buscavam explicar o mundo a partir dessa visão iluminista, né? E nesse sentido, D'Alembert e Denis Diderot vai reunir aí esse conjunto de ideias dos intelectuais franceses para justamente produzir uma grande enciclopédia que pudesse fornecer ao público, o público francês, até mesmo os outros cidadãos, as ideias do movimento iluminista. Então, a enciclopédia tinha como elemento norteador ali a liberdade individual, comercial, industrial, a liberdade de pensar, de escrever e tudo aquilo que se opõe àquelas ideias religiosas do absolutismo, de todo o antigo regime. Então, e porque eram considerados grande obstáculo aí para a liberdade pessoal, a liberdade de pensamento e a questão cultural também. Então, vários intelectuais da época colaboraram nesse projeto. A gente pode lembrar assim é, no caso de Jean-Jacques Rousseau, que foi convidado para escrever sobre a música. A gente pode pensar no Turgot, que escreveu sobre economia, Condorcet escreveu sobre matemática. É, o Buffon escreveu sobre o naturalismo. Então, você tem aí vários colaboradores, além desses que eu já citei, tem o Voltaire, o Montesquieu
e o Rousseau também, que assim, foram grandes colaboradores para pensar toda essa questão das ideias iluministas, colocar isso em prática, em termos de escritura, para mostrar para o pessoal, para os cidadãos, como que esse pensamento poderia ser, digamos, no caso, exposto para todos. Então, nesse sentido, pensando nas principais obras do Rousseau, nós temos o discurso sobre a origem dos fundamentos da desigualdade entre os homens. A pergunta é se ela é natural ou é autorizada. A gente vai ver que não é natural esse discurso, essa desigualdade entre os homens. O contrato social, que é a sua obra política, que a gente vai se esmerar mais na aula de hoje. E o Emílio, que ele vai falar sobre pedagogia, sobre educação. É um livro muito lido pelos pedagogos. Então, o Rousseau ele é bastante crítico, bastante ácido com a questão das ideias iluministas. Ele é assim, digamos, ele é contra os iluministas, mas não é contra o iluminismo, podemos dizer. Ele vai tecer todo um rol de críticas a toda essa construção dos iluministas, pensando que todo esse privilégio que é dado à razão, como a superação da vitória sobre os males da terra, sobre a questão de tudo aquilo que o homem está passando, sobretudo com relação ao antigo regime. Ele vai ser crítico, sobretudo, dos enciclopedistas. Ele vai ser um iluminista, mas vai ser crítico do iluminismo em si. Então ele vai buscar ali toda uma toda uma crítica contra a cultura, como ela foi historicamente configurada, como que ela deturpa a natureza, então como que na verdade ela faz uma curva de decadência em relação ao fato da razão, esse foco na razão, e como que ela leva o homem a esse espírito competitivo, conflitivo, que não é originário, mas é derivado somente desse fruto da história. Então ele está aí com toda essa base crítica, e ele não vai poupar críticas a ninguém, nem ao John Locke, nem ao Voltaire, nem ao Montesquieu. Vai ser um crítico feroz do Hobbes. Então você vai ter assim, basicamente, a gente for pensar uma comparação que a gente já estudou Nietzsche, é como se fosse uma filosofia do martelo, uma filosofia que ele quer ir nas bases desse pensamento e mostrar suas falhas. Ou seja, quando o iluminismo dá todo esse privilégio da razão para a razão, como que ele não essa ideia do progresso, na verdade, se mostra como um regresso. Não vamos entender melhor isso, só estou lançando as ideias para vocês terem noção como que vai configurar a vida de Rousseau aí nos seus, digamos, na sua filosofia em si. Então, Rousseau ele foi tão radical assim na sua proposta que, se a gente for pensar, se colocada em prática a teoria dele, assim, você muda todo o status quo da sociedade, você muda toda uma estrutura social, justamente porque a proposta dele é extremamente radical. É tão radical a proposta dele que essas ideias sempre foram grandes fundamentos da Revolução Francesa. Robespierre, que era um dos grandes nomes dessa revolução, tinha o livro do Rousseau como um livro de cabeceira, o Contrato. O Napoleão chegou a afirmar em uma das suas teses aí que muito provavelmente o Napoleão que nós conhecemos, o Napoleão histórico, esse líder revolucionário, não teria existido se Rousseau não tivesse existido. Vocês verem, só para vocês terem noção a importância do Rousseau para a história e sobretudo para a Revolução Francesa. Como eu disse para vocês, Denis Diderot foi o que convidou o Rousseau para fazer parte dos enciclopedistas. Ele foi convidado para escrever sobre música, nessa parte de mostrar todo o conhecimento iluminista e até onde esse conhecimento pode chegar. Na sequência aí, vamos ver o que é o contexto histórico. Como já dei para vocês, nós estamos nas ideias liberais, no momento justamente do auge do iluminismo, em que a Revolução Francesa está para acontecer, baseado em todas essas ideias, que o iluminismo é essa confiança no poder da razão, como disse para vocês, no poder do progresso. A razão viria a iluminar todas as relações humanas, sobretudo baseado na ciência, contra toda aquela visão do antigo regime. Então,
você tem aí todo o culto em relação à razão. Digamos que Rousseau já está antecipando uma crítica que vai ser muito fortemente difundida, sobretudo nos filósofos da escola de Frankfurt, que vai mostrar todo o mito que se criou em torno da razão. Se outrora nós queríamos escapar do mito, da dimensão da religiosidade e esclarecer todas as nossas relações a partir da razão, isso levou ao seu extremo, que seria o culto à razão, que a gente vai ver aí com a escola de Frankfurt mais à frente. Mas então você tem aí todo esse pano de fundo para nós pensarmos a teoria de Rousseau. E Rousseau, como eu já adiantei para vocês, ele não tinha esse otimismo tão em voga como os enciclopedistas, como os iluministas. Ele era iluminista, mas era contra o iluminismo em alguns aspectos. Então ele era contra essa ideia de cultura, assim como ela se configurou historicamente, dizemos. Porque em vez dela melhorar o homem, ela deturpou a natureza. Ela, digamos, ela instituiu a desigualdade humana, ela acentuou a curva de decadência. Então, ao colocar todas as questões das desigualdades, os desníveis, as injustiças presentes, a gente percebe que toda essa estrutura significa, na verdade, um desmerecer da questão humana. Então, o espírito competitivo e conflitivo ali que não é originário, mas é derivado desse fruto histórico, o Rousseau vai se pronunciar severamente contra toda essa exaltação da realidade cultural e racional da sua época. Então, já que nós somos produtos dessa cultura, então a nossa humanidade não progrediu, na verdade ela regrediu. Então, você tem aí um combate muito forte a essa ideia de progresso, que na verdade para Rousseau foi um regresso. Então ele vai aí, digamos, encontrar severos inimigos quando ele colocar em prática essa ideia, sobretudo, como eu já disse para vocês, aquela animosidade que ele vai ter com Voltaire. Voltaire e ele vai ter assim, uma certa rixa entre os dois. Então, só para fortalecer, então, as letras, as artes, então, as ciências, na quais os enciclopedistas viam as causas do progresso, nascida ali da vitória da razão sobre a arrogância, sobre o sentimento, não fizeram progredir nem fazer o homem alcançar a felicidade, mas elas consolidam, na verdade, para Rousseau, todos os vícios que foi provocado. E ele vai mostrar isso num discurso que ele vence esse discurso, que a Academia de Dijon ela propõe digamos, esse discurso. Aí, enquanto todo mundo está dizendo sim, que a digamos que a razão, a técnica, a cultura, ela fez o homem progredir e fez o homem alcançar, digamos, um patamar superior. Rousseau vai contra essa ideia, ele vai dizer que não. Não por quê? Porque ele vai mostrar que o restabelecimento das artes e das ciências contribuíram para o seu oposto. Na verdade, foi uma decadência do homem, sobretudo por essa questão da desigualdade, da questão da guerra de todos contra todos, como bem Hobbes lembra, e toda a questão da corrupção faz com que, ao invés do homem melhorar em termos de aparato humano, o homem tem ali uma curva da decadência. Isso vai gerar aquela frase famosa aí que todos conhecem: o homem é bom, mas a sociedade o corrompe, o meio o corrompe, que é muito aquela temática do filme que a gente viu, aquele filme daquele opositor do Batman, que fugiu o nome agora, o Coringa. O Coringa é muito, muito fruto dessa sociedade que o corrompe, né? Ele traz o filme traz um pouco essa nuance assim. Então ele para mostrar essa corrupção em relação ao homem, ele vai escrever uma das suas principais teses do corrompimento ali a partir dessa obra dele que eu já citei para vocês, que é a obra que está no slide de cima. Só voltando aqui, que é o Discurso da Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Nessa obra é que ele vai trabalhar essa questão muito fortemente, mostrar que quando há a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade
sobretudo quando o homem cerca um pequeno terreno para ele, uma propriedade privada, ali começa toda a desigualdade humana, ali começam todos os males e todas as desgraças sociais que nós temos. Mas a gente vai ver isso no percurso da aula, só estou adiantando algumas nuances do pensamento de Rousseau. E assim, além de todas essas influências que eu já disse para vocês, que dessa visão crítica que ele tem com relação à história e essa visão pessimista do seu curso e os produtos culturais dessa história, Rousseau vai ser um grande influenciador do romantismo aí do século XIX, do romantismo francês, do romantismo alemão, é, porque ele vai trazer justamente essa noção da ideia de bondade do homem, né? De que, ou seja, ele vai subverter um pouco essa ótica dessa interpretação histórica. Então, o homem não é lobo do homem, como Hobbes bem dizia. O homem tornou-se, na verdade, né, um lobo para o próprio homem durante o curso da história. Então, o estado natural do homem é esse estado que não é instintivo, no sentido de violência, de egoísmo. É, tudo é bom para Rousseau, na verdade, o homem é bom, mas tudo vai se degenerar nas mãos do homem quando ele começa aí, no caso, a questão da ambição, cercar um pequeno pedaço de terra, nascimento da propriedade, vai mostrar toda essa aquele homem primitivo que era bom, que vivia um estado civil, um estado solitário e bom, antes da dimensão sociopolítico-econômica, vai ter uma derrocada aí com relação a essa questão do bom selvagem, que é uma forte tese do Rousseau. Isso vai influenciar tanto a literatura, as artes em si, sobretudo nessa parte do romantismo. Isso chega até nós no Brasil. Se a gente for pegar a questão do José de Alencar, o Perry dele, que é aquele homem que é da natureza, que é um bom indígena, é selvagem, ele é bom e se adequa aos costumes europeus justamente porque tem essa dimensão de abertura sentimental, daquele homem cru, não selvagem aqui no sentido de que ele é naquela tese que a gente for levar ao pé da letra, que ele, do significado da palavra, que ele é aquele homem, digamos, selvagem no sentido de ser mau, de ser de ser o oposto do bom. Ele é aquele homem cru ainda, que vive da natureza, ele se adequa à natureza. É aquele homem que não é corrompido, na verdade, ainda, para Rousseau. Então, essa valorização do sentimentalismo vai ser forte influenciador daquela vida frugal do romantismo, de dar atenção também ao coração, aos sentimentos, não só à razão. Por isso, se perceber a crítica que ele está fazendo, fica mais clara a crítica que ele faz aos iluministas, né, que valoriza sempre a razão e valoriza essa dimensão do cálculo, dos cálculos econômicos, do que é meu, da posse, do individualismo, que é fortemente prerrogativas daquele espírito racionalista, daquele espírito calculador. É o oposto do sentimento, do sentimentalismo, do coração, de valorizar essa questão da bondade humana. Então, Rousseau tenta aí buscar um equilíbrio com relação a esses dois componentes humanos. Por isso que ele vai ser um forte crítico a toda a tradição iluminista, aos enciclopedistas, buscando aí não voltar ao estado de natureza, mas renaturalizar o homem com alguns conceitos, que vai ser a proposta do contrato dele, que a gente vai ver durante aí a nossa aula. Então, seguindo aí a lógica da nossa aula, vamos já começar a pensar um pouco a questão do Rousseau, pensando o estado de natureza humano, como que ele era antes de passar para o estado em sociedade. Então, para entendermos essa passagem do homem natural para o homem social, vamos entender as especificidades de cada estágio, porque diferente dos dois primeiros autores, John Locke e Hobbes, que a gente tinha dois momentos, o estado de natureza e o estado de sociedade, a gente vai perceber que em Rousseau há três momentos. Então vamos ver como que se dá esse primeiro momento. E na visão de Rousseau, a gente vai ver que ela é extremamente positiva, diferente da de Hobbes, que é muito negativa com relação ao homem. Ele também, como ele é um contratualista, ele vai partir desse estado de natureza, ou seja, vai buscar ali analisar o comportamento humano, analisar o humano,
e, digamos, para daí extrair essas características do homem nesse estágio pré-social, nesse estágio natural, ou mesmo nesse estágio em que não havia ainda a sociedade, ou muito menos a comunidade. Então, Rousseau vai partir do fato do homem como bom selvagem. Como eu já disse para vocês, bom selvagem aqui, a gente tem que entender esse selvagem aqui não como uma coisa negativa, que tem aquela perspectiva de alguém violento, de alguém não civilizado. A ideia de Rousseau com a palavra selvagem é muito mais para entender, expressar essa conotação do homem vivendo diretamente com a natureza e de tudo aquilo que ele, digamos, retira da natureza para sobreviver. E então o bom aí também tem essa conotação é, de que esse homem no estado da natureza é bom porque, diferente dos outros autores, Rousseau vai dizer que o homem não é sociável. Para Locke e Hobbes você tem o estado da natureza, o homem é sociável ali, e que significa dizer que o que significa dizer que o contrato com as outras pessoas é, se dá na coletividade que ele vive com os outros humanos, ou seja, que se dá para além da sua família. Agora não, o homem de Rousseau, ele é um homem que vive em isolamento, ele é um homem que vive sozinho, ele não tem esse contato tão direto com as outras pessoas, mesmo porque a questão da distância, a gente pode pensar aí no argumento de Rousseau, e se a gente pudesse pensar, Rousseau aí nessa questão do isolamento, da questão até mesmo do grupo social, Rousseau acredita que esse estado existiu realmente, fato, mas ele teria mais contato com as pessoas próximas a ele. Então, é um contato ali mais, digamos, um pouco com a família ou com as pessoas que estavam próximas a ele. Então, o fato do homem não possuir noção de bem e mal está muito ligado à noção de que, para Rousseau, ainda nem tem aquela formação ainda de uma ideia de razão, como a gente conhece a nossa razão hoje, essa razão já que dentro do seu aparato cultural. Então, essa questão vai se aprimorar com o contato com os outros homens, esse conhecimento social, e vai aprimorar a questão da razão. Mas, inicialmente, esse homem ele é bom, ele é um selvagem, ele vive mais isolado, tem pouco contato ali com as pessoas muito próximas a ele. Esse homem ele está muito mais, digamos, preocupado em ser feliz, ser livre, a viver a partir do que que a natureza oferece, não tem as amarras sociais, não tem essa coisa chata da moralidade, de cumprir tarefas, de cumprir horário. Então, ele não tem aquela preocupação de cuidar com a vida alheia, ele tem preocupação com ele é feliz, ele vive bem, ele vive em plena harmonia com a natureza. Ele não é egoísta, como bem ressaltei para vocês já, em relação ao homem hobbesiano, não é ambicioso, não é mau, como redundaria a tese de Hobbes, pela questão do instinto egoísta do homem, de tudo querer, né? Então ele só preocupa em satisfazer basicamente os prazeres, ou seja, fugir da dor, se autoconservar e viver nesse isolamento. Preocupa em comer, beber, e também a questão dos encontros se dava muito fortuitamente com relação à questão do sexo, era só aquele sexo muito mais para conservação da espécie e depois cada um seguir o seu caminho. Então você tem aí muito mais um sexo para a procriação, você tem o instinto de piedade muito forte, justamente derivando dessa ideia do bom selvagem. Então ele preocupa muito mais com a sua subsistência, com a questão do que a natureza pode oferecer. Ele só vive a partir do que a natureza oferece, ou seja, ele usufrui para a sua sobrevivência de todos os frutos que a natureza pode oferecer. Então você tem aí, ele vive de certa forma uma plena liberdade, no seu sentido assim, mais exacerbado possível que você pode fazer. Ele só faz aquilo que está de posse das suas dimensões fisiológicas, que é alimentar, beber, comer, dormir, se proteger do frio. Então, esses fatores do estado da natureza, os desejos, vai muito ao encontro do que a natureza oferece. Então, você tem aí um homem natural em todos os sentidos. Então, ele não tem essa preocupação, por exemplo, de derrubar o próximo, de fazer mal para o próximo. E mesmo porque os recursos naturais são não são tão abundantes, não é ilimitado, você tem mas ainda há recursos para todo mundo. Então você tem assim
uma desigualdade que é natural, é basicamente pela questão da força, a questão do gênero, né? A questão do sexo e da idade. Você não tem a diferença, a desigualdade econômico-social posta ainda como uma prerrogativa para se pensar o homem natural. Então, o Rousseau está prescrevendo esse homem, que ele vive de acordo com a natureza, e essa natureza ela nos propicia a viver essas questões naturais mesmo, nós temos até os nossos instintos naturais, então não há nenhuma necessidade de teoria, de razão, mesmo que a razão ainda não é tão, digamos, é, evoluída, ou até mesmo a razão, como a gente conhece a nossa razão do homem social. Então os homens vivem a partir dos seus desejos, dos seus instintos, ele está vivenciando a partir do que a natureza oferece. Por isso que esse homem ele é bom, ele é cru, ele é selvagem, ele busca viver é, a partir dessa constituição natural dele. Então você tem um homem extremamente cru, extremamente selvagem nesse sentido que ele é bom, ele tira tudo que ele pode da natureza. Então você tem todas essas características do homem selvagem. A gente percebe o tanto que ele é o oposto do homem hobbesiano. Enquanto Hobbes você tem lá um homem que é muito voltado para a questão do egoísmo e pode causar a guerra de todos contra todos, o homem é lobo do homem, aqui não. O homem é bom, ele vive a partir dessa ideia de frugalidade, de paz com a natureza, de paz consigo e de paz com aqueles que estão ali próximos dele. Então, isso tem também a característica que eu já disse para vocês, só repetindo, enfatizando, que o homem de Rousseau não é sociável, ele é um homem assim, que a gente puder pensar numa mínima sociabilidade dele seria com os próximos ou com as pessoas que ele, digamos, vai perpetuar a sua raça, ou, digamos, um nível social bem baixo em relação à questão de Locke e Hobbes, que já tem um homem bem social. Então, esse é o primeiro, digamos, primeiro estágio da tese de Rousseau. A gente vai ter mais o segundo estágio, que é a passagem para o homem social, e o terceiro estágio, que seria a questão do contrato. Então, como que se dá essa passagem do homem natural para o homem social, para Rousseau? A ideia de Rousseau é com o trabalho e com o passar do tempo, como não existia conhecimento da propriedade privada, nem existia propriedade privada, tudo era de todos, digamos, o homem selvagem, sua família ali, ou as pessoas mais próximas, tinha aquela natureza em abundância, tudo era natural e viviam a partir disso. Não dependia de certa forma de nenhum grupo, de nenhum grupamento social, de nenhum processo de socialização, mas eram bons selvagens, porque viviam sem civilização nesse sentido. Daí a ideia de Rousseau é que com o passar do tempo e aí o crescimento desses grupos sociais que vão se expandindo pelo território que eles ocupam, então vai chegar um momento em que segundo Rousseau, e ele falava que isso é verdade, existiu na prática, tanto é que ele cita o exemplo das tribos selvagens aqui da América, das tribos indígenas, quer dizer, aqui da América como exemplo, em que esse estado de natureza em que os homens eram bons, ao começar a expansão e entrar em contato, digamos, com outros povos, com outros grupamentos sociais, para Rousseau, a partir desse contato é que o ser humano vai se corromper. Então, essa ideia de corrupção é fundamental para Rousseau, se a gente for pensar na sua analítica, por quê? Porque ela vai dar todo o impacto social e vai dar também para Rousseau toda a chave de leitura para ele pensar que a partir disso é que é preciso solucionar toda a problemática que nasce justamente desse contato social, desses grupamentos sociais que vai redundar naquilo que Rousseau fala do corrompimento muito basicamente a partir da noção de propriedade privada, porque daí o homem com contato com os outros, com o trabalho, quando ele começa a cercar uma pequena porção de terra para ele e ele precisa daquilo, ele tem um conceito de propriedade privada, ele vive da propriedade privada, aí você tem ali, na lógica de Rousseau, toda sendo aflorado esse instinto de sobrevivência a partir da propriedade, do território. Então, ao homem cercar essa terra e dizer que era dele, e o nascimento da propriedade privada, começa para Rousseau a surgir todos os conflitos sociais que nós temos hoje. Então, o homem, para Rousseau, digamos, nesse segundo momento,
já não tem aquela natureza tão positiva para Rousseau. O homem já não é tão bom assim, porque surge aí a ideia de propriedade privada e com ela todos os conflitos que a gente pode pensar. Então, essa passagem para o homem em sociedade já é totalmente negativa. Aí que Rousseau vai pensar a necessidade de criar, o homem vai pensar a necessidade de criar o Estado. Então, você tem, justamente porque os problemas sociais que daí derivam e se perpetuam, acaba, de certa forma, com aquele estágio do homem selvagem, de bondade, e esse estado é ruim, porque na verdade ele perpetua todas as desigualdades sociais. Então o estado aí, ele é criado, digamos, esse primeiro estado criado, esse homem civilizado, com todas as suas normas, costumes, regras, ele vai perpetuar as desigualdades sociais. Então você tem aí uma análise de Rousseau diferente da análise de Hobbes e Locke. Enquanto Hobbes e Locke está muito voltado para uma análise jurídica, ou seja, preocupado muito mais com a lei, Rousseau não. Rousseau está preocupado na sua analítica muito mais com a questão social e econômica, porque é da questão social e econômica que vai brotar todos os males da sociedade. Aí você entende por que ele faz toda aquela crítica ao progresso, à cultura, porque o progresso e a cultura, como os enciclopedistas e os iluministas, de certa forma, defendiam, para Rousseau, na verdade, é um progresso corrompido, porque as ciências, a natureza e toda as artes, as letras, não trouxeram a felicidade para o homem. Ou seja, você tem ali um humano muito mais voltado para os vícios, para a posse, para o meu, do que um homem que se preocupa com a ordem social, com o bem comum. Então percebe que a análise de Rousseau é muito mais econômico-social do que uma análise pautada pela questão jurídica, como é a visão de Locke e de Hobbes. Então Rousseau vai contra toda essa, digamos, essa humanidade aí, desse homem domesticado, dessa pseudo-liberdade em que o homem perde ao fazer todo esse consentimento, ao criar esse estado, digamos, esse estado aí que traz todos os males, todas as desgraças para o homem. Então, o que acontece nesse primeiro, digamos, pacto social aí que tem, para acabar com esse estado de guerras, esse estado de guerras do homem social, que para Rousseau já é aquela parte em que Hobbes vai falar, que começa a questão do homem como um lobo do homem, que realmente o homem é aí um fabricador de guerras, no estado de guerra de todos contra todos. Então, para Rousseau, esse período do homem social é justamente esse período em que esse contrato social, que de certa forma viria para sanar todas as desigualdades humanas, pensar a justiça e pensar a igualdade, a partir disso, você tem na verdade o oposto. Esse contrato foi uma coisa ruim para os pobres, porque você vai ter os ricos ali continuando com a propriedade privada, a paz prometida e que veio fazer que era uma promessa desse primeiro pacto não ocorreu, porque você tem ali ainda essa parte rica continuando a usufruir da propriedade dos bens que essa propriedade, digamos, pode gerar, e não trouxe segurança nenhuma para o pobre, porque a propriedade, como ela a riqueza, ela é a balizadora das relações humanas, você não tem a mesma, digamos, a mesma justiça, a mesma igualdade do que um rico. Então, os pobres, nesse primeiro contrato social, nesse primeiro pacto aí com o nascimento do Estado, eles perderam a sua liberdade. Você tem e Rousseau está pensando numa liberdade efetiva, não numa pseudo-liberdade só baseada na questão da lei. Porque perante a lei, pobre e rico não é a mesma coisa, se a gente for pegar aí até mesmo a questão dos nossos exemplos atuais. A nossa Constituição vela, nós somos iguais perante a lei. Você tem lá o artigo 1º que defende isso, mas na prática, na efetividade, não somos iguais. Não somos iguais por quê? Porque a justiça não funciona igual para pobre e para rico, a questão da igualdade nunca existiu de fato, e a questão da paz também, a segurança que poderiam derivar desse pacto, desse primeiro pacto,
na verdade foram exacerbar ainda mais a diferença entre ricos e pobres, entre governantes e governados, e estabelecer uma grande diferença aí, um grande abismo social para Rousseau em relação aos ricos e aos pobres. Então você tem aí uma visão totalmente negativa de Rousseau com relação a esse primeiro contrato social que surge justamente desse pacto aí que nasce a sociedade, que nasce o homem civilizado. Então, o Estado, na verdade, para Rousseau, ele muito mais vai perpetuar as desigualdades sociais e, e todas as questões institucionais do Estado para manter as garantias da propriedade privada do que propriamente acabar com isso. Então, se a gente for pegar a lei hoje, a lei era que coloca, como disse para vocês, que todos nós somos iguais, nós somos iguais só no aspecto jurídico. Então, no aspecto social e econômico, nós somos totalmente opostos, nós temos interesses antagônicos. Enquanto os ricos querem permanecer com a riqueza e que aquilo que eles construíram, você tem aí muito mais uma igualdade jurídica, que na verdade na prática não funciona, do que uma igualdade econômico-social. Então, o Estado de sociedade não é bom, porque ainda que a lei prescreva que em termos jurídicos nós temos uma igualdade, na prática social e econômica nós temos aí todas as desigualdades econômicas e toda a desigualdade de acesso até mesmo a essa lei. Então, a vantagem é sempre mais para o lado do rico. Então, não existe o Estado de sociedade no seu sentido pleno, pensando aí a questão da liberdade. Nós não temos igualdade e liberdade efetiva, nós temos uma pseudo-liberdade, porque o indivíduo não é livre, porque, primeiro, o indivíduo não cria a lei, esse sistema eletivo aí que nós temos uma lei que é o fulano que cria, nós acreditando que ele está representando a vontade nossa, mas, portanto, ao criar a lei, ele vai fazer uma lei em que ele submete à vontade da outra pessoa. Então eu não sou igual a ele, porque ainda que essa lei prescreva que nós somos iguais, na prática nós não somos. Então você tem aí muito mais uma distância social e econômica de base que interfere na questão da liberdade e que não deixa o homem ser livre, do que de fato digamos, uma liberdade em seu sentido pleno. Então, você tem aí essa transição para o Estado civil, o Estado de sociedade. É uma transformação da liberdade do sujeito, sobretudo da liberdade na igualdade. Como consequência, o homem não é livre e não é igual, sobretudo porque Rousseau está pensando na questão da igualdade econômica e social, que é o que não acontece. Enquanto Locke e Hobbes pensam nisso, na igualdade jurídica e política, baseada na lei, Rousseau está criticando justamente isso, mostrando que nós não somos iguais porque nós não fazemos as leis, e quem faz as leis, na verdade, vai ter muito mais privilégio, porque quem faz as leis é aqueles mesmos que estão no poder e aqueles que são os donos da propriedade privada e que fizeram toda aquela separação. Aí você entende por que Rousseau demonstra essa nostalgia com relação ao estado em como era feliz e selvagem, que não tinha, digamos, essa desigualdade tão acentuada e essa diferenciação entre ricos e pobres, entre poderoso e fraco, senhor e escravo. Então você tinha um homem que era livre de fato e que vivia a liberdade e vivia a partir daquilo que a natureza oferecia. Instaura-se, como a gente pode ver, que é a guerra de todos contra todos, com o nascimento da propriedade privada. Você tem de fato ali para Rousseau uma lei que só vai funcionar para os mais poderosos. Então, apesar de ter uma liberdade civil, que é uma liberdade para Rousseau, uma liberdade falsa, que para Rousseau a liberdade tinha que ser plena, ele vai até dizer uma frase que mais ou menos assim, que em toda parte o homem se encontra livre, mas em toda parte se encontra sobre os grilhões, se encontra presa justamente para, digamos, mostrar o tanto que esse pacto social, esse estado civil foi ruim para a grande maioria, dada a dimensão da exploração que houve e todas as desigualdades a partir dessa exploração, dessa configuração social. Então, o mal nasce para Rousseau com a sociedade. Então, a sociedade
ela deve se reestruturar para Rousseau a partir de um outro viés cultural. Então você vai ver que Rousseau ele não é contra a razão ou contra a cultura, ele é contra esse modelo de razão e contra os produtos culturais, digamos que saiu disso como um aprofundamento da desigualdade social posta por esse pacto social, esse primeiro pacto social que foi ruim para a grande maioria dos homens. Então, que ele vai, qual que é a ideia de Rousseau, que a gente vai ver na próxima aula? Que é preciso agora um novo pacto, é preciso agora pensar uma nova possibilidade de um pacto verdadeiro e legítimo para justamente pensar um outro modelo de sociedade. E para nós aprofundarmos essa terceira parte da proposta de Rousseau, que seria, digamos, o pacto, o contrato social, que é a defesa em que Rousseau estabelece a sua tese, um novo contrato, diferente desse aí, a gente vai precisar fazer uma próxima aula para nós vermos mais detidamente, que já tem 40 minutos de vídeo, então não vai ficar muito extenso. Então, até a próxima aula, que vai ser o terceiro momento, em que a gente vai vincular na análise social que Rousseau faz a partir dessas condições do indivíduo que essa coletividade produziu, ou seja, pensar aí o pacto de Rousseau a partir da perspectiva econômica e social diferente de Locke e Rousseau. Até a próxima aula. Obrigado.